Bom dia. Bom dia, tia. Mais alguns alunos aqui chegando, vamos aguardar. Bom dia. Está chegando aí, vamos aguardar os outros colegas que já estão chegando, tá bom? Para Oi, tia. a nossa aula. Mais alguns alunos chegando. Turma, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 7, os nutrientes e a alimentação. Lembram disso que a gente iniciou falando sobre esse assunto, sobre os nutrientes, a classificação deles, nutrientes plásticos, nutrientes ou construtores, nutrientes energéticos e os nutrientes reguladores. Nós iniciamos na aula passada, de trás para frente, que eu falei, né? Que a gente começou pelos reguladores, que lá na página, que está lá na página 137. A gente começou dos reguladores na aula passada. Quem lembra quem são os nutrientes reguladores? Enquanto os outros colegas chegam aí. Quem são os nutrientes reguladores? Ferro, cálcio, sódio, iodo, potássio, magnésio e flúor. Temos essa classificação dos nutrientes reguladores, que inclui os sais minerais, todos esses que Vinícius falou, são os sais minerais, certo? Além dos sais minerais, nós temos outro grupo de nutrientes que também são reguladores, que no caso são quem? As vitaminas, lembram? Então, dentro do grupo dos nutrientes reguladores, que a gente estudou na aula passada, nós temos os sais minerais, exemplificados por Vinícius, como cálcio, ferro, magnésio e outros, e temos também as vitaminas, que também nós estudamos, os tipos de vitaminas, onde a gente pode encontrar quais os alimentos ricos em vitaminas, e também estudamos o benefício de cada vitamina no nosso organismo, certo? Todos esses nutrientes reguladores, eles ajudam, como o nome já está falando, regular o bom funcionamento do nosso organismo. E nós precisamos de pequenas quantidades deles para ter um bom funcionamento do nosso organismo. No caso das vitaminas, por exemplo, o excesso delas pode causar algum dano na nossa saúde, assim como a falta dessas vitaminas também, certo? Então, a gente vai continuar, retomar esse conteúdo, que tem muita coisa para a gente conversar sobre alimentação e nutrientes, e principalmente nessa fase que vocês estão da adolescência, né? A gente às vezes faz uso de muitos alimentos industrializados, fast food, e aí a gente vai entender, compreender um pouco como melhorar a nossa alimentação, como nós estamos nos alimentando, certo? Vamos só aguardar mais alguns minutinhos, outros colegas chegarem. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de quem já chegou, quem já está aqui no horário
correto, no horário que é da nossa aula, quem chegou certinho, né? João Vitor Azevedo, Lua, Pedro Borges, Laércio, Laila, Eliane, Manuela, Presente, Laércio. Vinícius, Ana Tia, Clara, Marivaldo, Gabriel Henrique e Cauã. Gente, tá chovendo aí, tia? não. Gente, eu recebi, já corrigi as atividades domiciliares de vocês. Alguns alunos não enviaram, alguns alunos não conseguiram concluir suas atividades, porque lá no AVA tem que clicar lá naquela partezinha, concluir a atividade. E tem alunos que já estão na segunda atividade e não conseguem concluir no AVA. E por isso não aparece para nós. Vocês precisam ver lá no AVA se está verdinho para vocês. Se tiver verde, é porque eu recebi direitinho a atividade de vocês. Se não tiver verde, se não tiver vermelho, é porque você não conseguiu concluir a sua atividade. Ou seja, você não clicou lá no botãozinho de concluir a atividade. E por isso, não estamos com sua atividade em mãos. Outro detalhe, teve aluno que entregou a atividade errada, em vez de entregar de ciências, em vez de postar de ciências, postou de outra disciplina. Então, esse aluno também não está, a atividade dele não está na minha mão ainda. As devolutivas eu fiz de quem não conseguiu, quem entregou errado, os alunos que não entregaram de acordo com as descrições lá do AVA, eu Tia, devolvi. Quando a gente devolve, tem o símbolo vermelhinho com um ponto de exclamação. Para vocês aparece esse ponto de exclamação dentro de um círculo vermelho. E aí vocês conseguem devolver a atividade corretamente, postar, reescrever ou refazer e voltar lá no AVA e postar novamente sua atividade. E os alunos que entregaram a atividade errada têm que saber qual atividade, se você entregou a atividade de uma disciplina na outra, certo? Precisam ficar ligados lá no AVA, porque senão o aluno não entrega, não entra em contato com a GDD lá na escola para saber o que está acontecendo, e a gente não tem como saber, e aí esse aluno vai ficar sem nota. E a gente não quer isso, a gente quer que todos vocês tenham notas. Certo, gente? Está todo mundo compreendendo o que eu estou falando? Sim, tia. Oi, Gabriel Sim. Henrique. Você levantou a mão. eu queria falar que o meu pediu pra avisar que ela não ia poder participar. Eu não estou entendendo. Fala mais alto. Tia, Não, Gabriel, eu tô aqui. tá. Quem é? Eu vim. Lua? O que foi? Era eu, tia. Porque eu não ia participar, mas aí eu dei um jeito de participar da aula. Aí eu falei pra Gabriel avisar, mas não precisa mais. Ah, ok. Valeu. João Vitor dos Santos está chegando. Eu vou só reafirmar esse recadinho deixa a Pedro Isaac chegar logo também, para eu repetir rapidinho, tá? Para eles. Quem está chegando agora, o Pedro Isaac e o João Vitor dos Santos Oliveira. Gente, eu já pedi para vocês não colocarem figuras no perfil de vocês, para que vocês abram a câmera ou deixem o nome de vocês, porque essas figuras não faz parte da nossa realidade, da nossa aula. Essas figuras não pode acontecer, não pode estar aí não, tá? João Vitor e Pedro Isaac, que chegaram agora. Eu já recebi as atividades, teve algumas devolutivas. Quando está devolvida a atividade para vocês, fica o símbolo vermelho, vocês têm que ir lá no AVA, ver se está vermelho e fazer a devolutiva, se for o caso. Ou também tem alunos que não vai ficar nem vermelho nem verde. O verde é quando está tudo ok, que eu recebi legal a atividade de vocês. Agora, quando não fica vermelho, não fica verde, é porque o aluno não concluiu lá no AVA o seu processo de postagem.
certo? Tia, Oi, a senhora tá me escutando? tô. Tia, na primeira prova ficou vermelho. Aí eu falei pra minha tia Mayara, que ela que tava me ajudando a enviar, né, as minhas atividades. Ela falou tipo, porque lá tava falando assim, ó, já foi entregue. Ó, muito obrigado, já foi entregue a sua atividade. Aí tava vermelho. Mas lá não tinha nenhuma informação, João Vitor Oliveira, que alguma informação sobre a devolutiva tem. Eu coloquei em todas que eu devolvi, eu coloquei em todas o motivo Tia, da eu lembro que devolutiva. tem uma prova da senhora que eu acho que a senhora botou pra mim. Não, na primeira A senhora disse Porque que já você foi. precisa ver lá no AVA dessa segunda atividade. E se houve devolutiva, você tem que devolver o mais rápido possível, com as orientações que está lá na devolutiva. Tá bom? Todos precisam ir lá no AVA ver isso. Raul. Pedro Isaac, você está me ouvindo? Pedro Isaac. Oi, tia. Tudo bem com a sua atividade? Você já foi lá no AVA ver se está tudo ok? Se está verdinho, se está vermelho, ou se você realmente concluiu sua atividade? Gente, os alunos que não devolverem, que não concluíram, os alunos que não entregaram a atividade, precisam entrar em contato com a Agenda Edu para a coordenação ficar ciente para ver o que vocês fazem, se vão mandar por e-mail, se vão mandar via Agenda Edu, porque a gente tem um prazo para entregar as notas de vocês, para lançar as notas. E esse prazo já está quase expirando, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Tia, Oi, Laércio. acabei de olhar o meu. Não tem nenhuma vermelha, não. Ok, então tá tudo ok com a sua atividade. Com certeza eu já devo até ter corrigido. Porque foram tantas que eu não lembro agora, mas eu já corrigi, acho que do 8º ano todas. Foi, do 8º ano eu já corrigi todas. Que me mandaram, né? E, tia, a minha só tem uma amarela, que é a de... que tá amarela, que ainda tá pra corrigir. Agora o resto... Oi, Marivaldo, você que tá falando, querido. Quanto tempo? Cadê Sim, você? Deixa eu te olhar aí. Muito bem, saudade. Pois é, gente. Então, nós vamos dar início aqui à nossa aula. Sara está chegando. Gente, vamos lá. Senão a gente não consegue concluir. Então, na aula passada, nós iniciamos o estudo dos alimentos, dos nutrientes e alimentação. Começamos com o estudo dos alimentos reguladores, entre eles os sais minerais e também temos as vitaminas. Nós vimos as funções de cada tipo de sal mineral, como o ferro que compõe a hemoglobina dos nossos glóbulos vermelhos, o cálcio que compõe os ossos, o sódio que age na condução dos nossos impulsos nervosos, o iodo ajuda na glândula tireoide, o magnésio, além das plantas, no pigmento verde da planta, da clorofila, o magnésio também, ele faz parte da constituição dos ossos, auxilia também no funcionamento dos nossos músculos e também no funcionamento do nosso sistema nervoso, nessa condução dos impulsos nervosos. As vitaminas, que eu achei aqui o slide, a Pedro Isaac está voltando, não sei o que aconteceu aqui. Gente, as vitaminas, nós vimos vários tipos de vitamina A, vitaminas do complexo B, a vitamina C, D, E e K. Vimos a função de cada uma delas. Gabriel Brandão está chegando. Gente, então, vimos onde se encontra a vitamina, as suas vantagens, né? O que é, qual é a função delas no nosso organismo e uma série de alimentos que a gente pode encontrar as vitaminas, principalmente frutas, verduras, legumes,
Também nós podemos encontrar muitos tipos de vitaminas nos ovos, né? É uma das fontes de vitamina, o fígado bovino também, certo? João Vitor Neiro está chegando aqui. Certo, gente? Agora, meu Deus do céu, será que esse slide já vai querer? Além disso, desses nutrientes reguladores, nós temos também elementos que não podem faltar na nossa alimentação, que é a água. A água, a gente viu que ela tem variadas funções no nosso corpo, como solvente universal, regulador térmico, regulando a nossa temperatura do nosso corpo. Eu expliquei para vocês, né, como isso acontece. Em dias de frio, a gente vai suar menos para deixar a água dentro do corpo para gerar calor. Dias de calor, a gente vai eliminar a água através do suor para refrigerar a nossa pele, para a gente ter a sensação de menos calor. A água serve como meio de transporte, o sangue, no nosso caso, o sangue é líquido devido à presença de água no nosso corpo, e ele ajuda a transportar nutrientes, gases e diversas outras substâncias. A água serve como lubrificante também para impedir o desgaste das nossas cartilagens, certo? Todas essas são as funções da água. Uma das principais é que ela é solvente universal, dissolve muitas substâncias, como açúcares, proteínas e sais, certo? Ela dilui essas substâncias no nosso corpo. Falamos das fibras também, que são importantíssimas dentro da nossa alimentação. As fibras, elas têm funções importantíssimas, essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, do nosso intestino, principalmente. As fontes de fibras são todos os vegetais, certo? Aí quem não gosta muito de salada, tem que começar a comer mais salada. Quem não gosta muito de frutas, porque a gente tem nesses vegetais fontes de fibras. As fibras, elas auxiliam no trânsito intestinal, auxiliam no bom funcionamento do intestino, na formação das fezes, controle da glicemia, ou seja, controle do açúcar, dos níveis de açúcar no sangue, controle do colesterol, o colesterol ruim, que a gente vai já conhecer sobre ele, né? Colesterol bom e colesterol ruim, vocês sabem a diferença entre eles? Já quando a gente for falar de outros nutrientes, como os nutrientes energéticos, que são os... Arielle Guedes. Gente, meu Deus do céu, o computador tá doido aqui. Tirei esse mouse daqui. Certo. Vocês sabem a diferença entre colesterol bom e colesterol ruim? A gente vai já ver sobre isso quando a gente for falar sobre os lipídios, que são nutrientes energéticos. Só admitir aqui essa galera que tá chegando. Saulo e Arielle Guedes, vamos lá, se organizando aí. Certo. Além disso, gente, as fibras, elas auxiliam nas dietas de perda de peso, porque elas dão uma saciedade, né? A partir do momento que a gente consome alimentos, fontes de fibras, a gente tem uma maior saciedade, certo? Ok, gente, tudo bem até aí? Fibras, tudo legal, a água, os nutrientes reguladores, alguma dúvida, alguma pergunta, podemos avançar? Nenhuma pergunta, tia. Nenhuma pergunta também. Então, só quando a gente puder avançar, só coloca a reaçãozinha aí, que aí a gente já continua e não perde tempo, tá bom? Então, gente, agora nós vamos para os nutrientes energéticos. Voltando aí na página, quem está acompanhando também no livro, página 134, tá? Nós vamos falar de nutrientes energéticos. Vocês estão vendo a imagem aí dos nutrientes energéticos, essa imagem qual é o tipo de nutriente que está aí? Qual é o nome dele? Desse que está presente no pão, no macarrão, no arroz? Carboidrato. Isso, os carboidratos. Os carboidratos, gente, eles são açúcares. O açúcar,
na nossa alimentação não está presente somente naquele açúcar refinado que vem da sacarose da cana-de-açúcar, ok? Que é isso. Esse nutriente está sendo um vilão na minha quarentena. A gente tem o açúcar refinado, que é o que a gente adoça o suco, o café, mas não somente ele é açúcar, né, na nossa alimentação. Nós temos os carboidratos. Esses carboidratos são conhecidos popularmente como sacarídeos ou glicídios, certo? E como a gente chama popularmente de açúcar. O pão, o macarrão, o arroz, eles são ricos nesses nutrientes, nesse nutriente energético que são os carboidratos. Os carboidratos, eles são super importantes para as nossas células, gente, porque eles atuam como o quê? Tá bem aí no slide. Hein, Manuela? Eles são a principal o quê? Fonte de energia. Fonte de energia da Isso, são as principais fontes de energia da nossa célula. Por isso, a gente precisa ter na nossa alimentação, manter na nossa dieta os carboidratos. Mas a gente precisa evitar os carboidratos refinados, certo? A gente precisa... Opa! Gente, o computador não tá legal aqui. Eu tenho que voltar o slide. Vocês estão vendo aí o slide, gente? Continuam vendo os slides? Só que Sim, estou vendo vegetais. E uma moça de... Só que pulou pro último. Meu Deus. Rapidinho, gente, porque esse computador aqui, ele não tá muito legal desde o dia que ele... Envia pro meu e-mail, tia, para poder usar aqui no meio, a senhora dá aula pelo meu PC. Rapidinho, eu vou fechar aqui e vou abrir novamente. Ixi, olha como tá. Eita, o PC tá possuído. Vou interromper bem aqui o compartilhamento da tela rapidinho para eu ver o que está acontecendo. Pede aí pra Laércio fazer a propaganda do ômega 3. Vocês já estão com essa história de ômega 3? Ó, ainda vão processar. Parece que ela teve um derrame, cara. Ômega 3. Vamos lá, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês. Espero que o computador agora ajude. E o da Noruega. Olha, olha. Certo. Meu Deus do céu, tomara que dê certo agora. Vamos lá. Então, os açúcares, os carboidratos em geral, eles são importantes como fonte de energia para a nossa célula. Só que a gente precisa ter cuidado com os carboidratos refinados, certo? O que a gente precisa manter na nossa dieta são os carboidratos integrais, tipo pão integral, macarrão integral. Lembram disso? Ou lembram não? Vocês fazem uso desses tipos de carboidrato? Geralmente, a gente quer comer aquele pão, massa fina, a gente quer comer uma macarronada, a gente geralmente faz uso dos deixa bem refinados, que são esses que geralmente a gente tem um maior ganho de peso, né? Por conta que eles, a partir do metabolismo, a gente consegue ganhar peso através da ingestão intensa de carboidratos, refinados principalmente. Biscoito, todos esses. Então, oi, Gabriel Henrique. Mas para deixar ambientado. Oi? Tem gente querendo entrar. Ah, tá. Agora que apareceu aqui para mim. Certo.
Então, quais são as... Pedro Henrique também quer entrar. Posso continuar, gente? Então, os carboidratos, eles têm uma classificação, ok? Oi, quem levantou a mão, Arielle Guedes, Gabriel Henrique. Não, é porque eu ia falar do negócio de mas tudo bem. Já falaram. Tá. Gente, os carboidratos, eles têm uma classificação, eles são chamados de monossacarídeos. Como exemplo, nós temos a glicose, frutose, galactose. A glicose está lá naquele açúcar que a gente adoça o suco, o café. A frutose é o açúcar das frutas, galactose, o açúcar do leite, certo? Nós temos também outros monossacarídeos que estão presentes no nosso material genético. No DNA, nós temos a desoxirribose e no RNA, nós temos a ribose, que são açúcares que estão presentes na nossa molécula de DNA e de RNA, ou seja, estão presentes na formação molecular do nosso material genético. Daí também a importância de mantermos o carboidrato na nossa dieta, na nossa alimentação. Só que com cuidados, como eu falei, evitando os carboidratos refinados e fazendo uso dos carboidratos integrais, que nos ajudam também como fonte de fibras, ajuda a não engordar, certo? Carboidrato engorda? Oi? Carboidrato engorda? Sim. Sim, se comer exageradamente. Você não tendo uma dieta adequada e comendo de forma ingerindo de forma exagerada os carboidratos, principalmente os refinados, pães, bolo, macarrão que não seja integral, e outros carboidratos, você pode sim engordar. Existe, gente, não só dieta de emagrecimento, mas existe dieta de engorda. E uma das bases principais de dieta de engorda é a ingestão de uma boa quantidade de carboidratos, certo? Gente, os carboidratos também temos um outro grupo de carboidratos que são disacarídeos, como nós temos exemplo a maltose, que é a junção de duas moléculas de monossacarídeos, glicose mais glicose, que nós temos aqui o malte, esse grãozinho aqui. Nós temos a sacarose, que é o açúcar que está presente nas frutas, e temos a junção de uma glicose com o açúcar frutose, cana-de-açúcar, beterraba, nas frutas em geral. Esse é o açúcar das frutas. Então, tipo, a gente toma um suco de fruta, um suco natural de fruta, a gente nem precisa colocar aquele açúcar refinado lá, porque já tem o açúcar das frutas. Tipo um suco de goiaba. Se você não quiser colocar o açúcar, você já tem o açúcar próprio da fruta, que é a sacarose, certo? Aí que vai se transformar em glicose e frutose dentro do seu corpo. Nós temos também a lactose, que é o açúcar do leite, que é a glicose mais a galactose juntas, por isso disacarídeos, porque é a união de duas moléculas, certo? Esse açúcar do leite, a lactose, ele é importante também para o fornecimento de energia para o nosso corpo, porém, algumas pessoas desenvolvem um problema de intolerância à lactose por conta da falta de uma enzima, que é a chamada lactase. Essa enzima ou ela não é produzida suficiente, ou a pessoa não produz, e aí ela não consegue comer alimentos, o leite ou derivados do leite, porque ela vai ter vários problemas, principalmente gastrointestinais, certo? E hoje nós temos o ramo da farmácia bem avançado, né? E hoje nós temos a enzima lactase, que é feita em laboratório, a gente compra
na farmácia e toma, né? Quem tem intolerância, tipo eu, a gente, antes de fazer consumo de leite, de derivados do leite, precisa fazer o uso da enzima. A gente faz uso dessa enzima antes de consumir esses leites e derivados. Por quê? Porque nós temos uma produção insuficiente da enzima lactase. Deve ser ruim quem tem, né, tia? Porque a gente tem que ter todo um cuidado, tá se policiando para quando a gente for consumir esses derivados de leite, qualquer alimento que contenha leite, a gente ter a enzima na bolsa, eu faço assim, em cada bolsa eu coloco Eu sei como é, tia. para que a gente possa conseguir comer também, né? Ser feliz também. É, tia, eu sei como é. Tu tem, Aqui Pedro na minha Borges? casa, Bem, aqui na minha casa, pessoas pensavam que eu tinha intolerância à lactose. Eu nunca fui no médico, assim, pra saber. Porque quando eu como queijo ou eu tomo, assim, muito leite, assim, eu passo mal, eu fico enjoada e às vezes eu fico com vontade de vomitar. Aí eu não sei se é isso. Assim como pode ser intolerância à lactose, pode ser uma outra, Lua, pode ser um outro problema. E aí, realmente, você precisa fazer o exame, porque esses sintomas não é só de quem tem intolerância à lactose, pode ser intolerância a glúten, a outros tipos de nutrientes. Eu sei, aí eu nunca fui no médico pra saber. Beatriz Amorim está aí, gente? Oi, Beatriz Amorim, tudo bem? aleluia. Beatriz, cadê você? Deixa eu te olhar. Não, eu acabei de acordar. O que houve que você não estava participando das aulas passadas, Beatriz Amorim? Ai, tia, eu vi uma série de motivos. A senhora quer escutar? Depois você manda um recadinho na Agenda Edu para a tia Thaís ficar ciente, porque como a gente faz a chamada e sempre informa para ela os alunos que estão participando e os que não estão, é preciso você você mandar na Agenda Edu os motivos das suas faltas nas aulas passadas todas, tá bom? Ok. Outro detalhe, Beatriz Amorim, você mandou suas atividades, concluiu suas atividades lá no AVA? Tia, quando eu mandar a mensagem, a senhora vai entender o porquê que eu não estou participando das aulas. Tá, e manda, se você não concluiu sua atividade, nem a primeira, nem a segunda, você também precisa informar lá na Agenda Edu, para que eles possam te orientar por onde você precisa mandar, se é por e-mail, se é por via Agenda Edu, tá bom? Tá bom. Então, vamos continuar. Muito bom rever você, pelo menos ouvir sua voz, né? Porque você não quer abrir a câmera. Eu sei. Vamos lá. Deu para entender essa classificação dos carboidratos, gente? Sim. E também existe um outro grupo de carboidratos que são os polissacarídeos. São aqueles que são formados pela união de centenas de moléculas de monossacarídeos. Nós temos como exemplo de polissacarídeos o amido, que está presente na batata doce, por exemplo, na macaxeira, um carboidrato de reserva vegetal, tá no feijão também. Nós temos o glicogênio, que é um carboidrato de reserva animal. Nós, nos seres humanos, ele se acumula no fígado e nos músculos. Em tempos de jejum prolongado, gente, nós usamos esse glicogênio que está lá reservado no fígado e nos músculos para o bom funcionamento do nosso organismo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas pessoas que fazem um jejum prolongado, tipo, sai de casa sem tomar café, depois não dá tempo de almoçar, ela fica em um tempo muito prolongado de jejum. E da onde ela tira energia para continuar realizando suas atividades? Desse glicogênio que está acumulado no fígado e nos músculos. Essa é a nossa fonte de reserva de açúcar, de carboidrato no sangue. No corpo, é a nossa fonte de energia, é a nossa reserva de energia. Quando acaba essa reserva, é que a pessoa vai
passar por todos aqueles sintomas de fraqueza, vista escura e até chegar a desmaios por conta do jejum prolongado, certo? Então, a gente tem esse glicogênio, esse açúcar reservado. Todo o carboidrato que a gente come, uma parte dele vai ficar reservada em forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Certo, gente? Deu para entender isso? Sim. Então, outro tipo de carboidrato é a celulose e a quitina. A celulose, ela forma a parede das células vegetais, né? Está presente nos vegetais. E a quitina está presente na parede celular de alguns fungos e no exoesqueleto de artrópodes, como insetos, aracnídeos e crustáceos. Ok? Agora vem o questionamento. E por falar em açúcar, em carboidrato, você sabe a diferença entre produto diet e light? Hein? Eu quero ouvir vocês. E aí, Marivaldo, você sabe me dizer? Você tem alguma ideia sobre isso? O que é um produto diet, light? Qual é a característica desses produtos? Oi, Laércio. Um é mais caro que o outro. É um produto que contém menos gordura e às vezes tem uns que não contêm lactose para emagrecer, né? Ou não engordar. Gente, Eu não acredito nisso, não, tia. gente, Pois é, né, moço? Nem eu. hoje existem os produtos que são fabricados de acordo com a necessidade, né, com as dietas restritivas de algumas pessoas que precisam ter uma dieta mais restrita. Os produtos diet, gente, são aqueles. Oi, Vinícius. Eu acho que é assim, os produtos light, ele tem um certo tipo de alimento mais reduzido. Tipo assim, se ele tiver tipo de açúcar, ele tem reduzido, muito mais reduzido. Já o diet, ele não contém nenhum tipo. Isso. Gente, o diet é aquele que não tem, tipo, se é açúcar, ele não vai conter açúcar, zero açúcar. Vocês já ouviram falar muito nessa expressão, zero açúcar, Coca-Cola. zero lactose, não tem? É um produto diet, ele é um produto que não tem aquele nutriente, se é açúcar, sódio ou outro. No caso do light, o nome já está dizendo, ele é light, ele é leve, ele tem uma porcentagem pequena daquele nutriente. Se for o sódio, ele tem uma porcentagem pequena, se for o açúcar, ele tem uma porcentagem pequena, se for gordura, ela tem uma porcentagem pequena. Então, essa é a principal diferença entre os light e diet, ok? Deu para entender? Vamos para os outros nutrientes energéticos, que são os lipídios. Lipídios, popularmente conhecido como gorduras. Aí depende da preferência alimentar das pessoas. Tem pessoas que têm uma afinidade muito grande em comer, em se alimentar, em ingerir comidas gordurosas porque gosta, né? Isso vai depender. As gorduras, os lipídios, gente, também são importantes para o bom funcionamento das nossas células, do nosso corpo, eles também são fonte de energia e, além disso, tem outras funções estruturais, compõem a membrana das nossas células, certo? Então, esses lipídios, eles têm uma grande importância no nosso corpo. E uma das características das gorduras é que elas não são solúveis em água, a gente sabe disso, né? Tem baixa solubilidade em água, a gente percebe em um prato sujo de gordura na pia, a gente, sem auxílio daquele detergente, a gente não consegue lavar o prato direitinho, porque eles não são solúveis em água, certo? Agora, a sua função é energética e estrutural, porém, a gente precisa consumi-los em uma pequena quantidade, né? Tem que ter um cuidado aí no consumo dessas gorduras, desses lipídios. Porém, também não pode faltar na nossa alimentação, tá bom? Gente, nós temos menos de 1 minuto. Eu vou terminar aqui a apresentação, interromper o compartilhamento e vou fazer o print da tela
de quem está aqui agora. Para ligar a câmera, tia. Agora pode ligar. Certo? A gente volta daqui a 2 minutinhos, quando você